bicho do mato, né? É um outsider. Embora todo mundo fosse barbudo, usasse jaqueta de couro, o Augusto sempre foi diferente, né? Ele não se dirigia muito às pessoas individualmente, ele ficava mais uma pessoa introspectiva. Gostar do Augusto é uma questão de convivência, não é um gostar à primeira vista. A primeira impressão era de que era um cara assim meio anarquista, um barbudo meio estranho. E depois, só com o conhecimento, é que a gente foi, de fato, ter uma percepção melhor do que era essa figura chamada Augusto Campos. Uma pessoa das ideias, que pensava, articulava. O pensar dele, né, numa ação, numa composição, numa estratégia, a democracia sempre caminhou junto. Augusto é aquela pessoa que entra numa mata, um lugar fechado, ele não se preocupa só de achar um caminho, ele se preocupa de achar o caminho e abrir espaço para que mais gente venha atrás dele. Eu tenho o Antônio Augusto como o primeiro amigo que me empurrou para ser alguém na vida. Não me lembro dele exaltado nunca e nunca reivindicando nada. Era um menino assim, pacato, tranquilo. Eu vivi em Altinópolis, é uma cidade a uns 60 quilômetros de Ribeirão Preto, mas muito próxima de Minas Gerais. O que eu lembro bastante e que marcou demais é que a gente tinha muito espaço. Mesmo que fosse uma casa de classe média baixa, o quintal era enorme, devia ter uns 100 metros quadrados. Não dividiam os quintais, eram todos juntos. Tinha manga, tinha parreira, sabe? Tinha laranja. A gente fazia brinquedo imaginário, como toda criança faz. E era nós dois ali fazendo curralzinho com madeira, pondo perninha nas laranjas, que era vaca, cavalo. Quando a gente vai para Ribeirão, isso daí é cortado. E aí a minha família, para se sustentar, minha mãe passou a ter uma pensão. E ele ajudou muito ela. Aí ele estudava e o tempo que ele ficava em casa ele ajudou. Primeiro lampejo político, de política, né? Houve uma reunião no Rio de Janeiro. Eu acredito que se fosse uma reunião nacional dos secundaristas, né? Porque a gente era tudo de escola secundária, né? E a gente foi para o Rio. Se você perguntar para mim assim, você viu algum debate? Posso até ter visto, mas não marcou nada. Assim, Era mais... Eu acho que o adolescente, jovem, eu não sei o que eu era ainda aí, extasiado com o Rio, né? E aí começa a surgir o debate, né? Sobre a participação dos estudantes, sobre a participação social. E isso tudo permeia 56, 57. Eu acho que permeia quase que todo o governo do Juscelino Kubitschek. E aí você vai se cada vez mais se enfronhando. E também, nessa época, eu vou para trabalhar. Aí eu trabalhei num cartório como office boy, né? E depois que eu saí desse cartório, eu fui trabalhar, depois de uns 2 anos, eu fui trabalhar num banco. E aí eu tive o primeiro contato, porque um dos diretores do sindicato trabalhava no mesmo banco que eu fui trabalhar. E aí, acho que era campanha salarial, e eles decretaram greve. A volta dessa greve para o trabalho foi a coisa que mais me marcou. Porque tinha um funcionário que eu tinha sido admitido e teve um funcionário que ele era tuberculoso. E ele estava há 1 ano, 2 anos se tratando. E
E quando estourou a greve, um mês antes de estourar a greve, ele reassumiu. E uma das primeiras pessoas a ser mandada embora foi ele e eu. Eu, quer dizer, eu ficava bravo, mas, pô, nunca tinha tido um emprego assim, né? Mas me revoltou demais, assim, que ninguém olhava a família dele, ninguém olhava que o cara estava doente e estava saindo dali para a vida, né? Para se socializar, para viver o ambiente. Então ali foi o primeiro choque que eu tive, assim, de realidade. Em 64 eu tinha 22, 23 anos. Aí disseram que tinha um emprego em São Paulo. Mas tinha um emprego, quer dizer, não era para eu vir procurar, não. Já tinha um emprego em São Paulo. Então eu vim como veio, sei lá, eu acho que 90% do povo de São Paulo, né? Que veio para trabalhar. Depois eu tinha feito um concurso para o Banespa e feito o vestibular da USP em Economia. E aí quando tem o quebra-pau Mackenzie e USP, que tiram a filosofia do centro da cidade, e nós vamos todo mundo mandado para a cidade universitária, aquilo parece parte de uma fábula, né? A curto prazo foi uma desmobilização total. Mas a médio e longo prazo, o convívio que você podia ter na cidade universitária é uma coisa do outro mundo. A primeira passeata que eu participei, quer dizer, era para eu não participar de passeata nunca mais, né? Porque a passeata foi indo e parou lá em frente à Secretaria da Fazenda, ali no começo da Rangel Pestana. Aí quando nós chegamos em frente à Secretaria da Fazenda, senta, tem que sentar. Aí o pessoal passou a sentar. Mas aí a polícia não se fez de rogada. Chegou, mas o que ela bateu não foi brincadeira. O que ela pegou a gente, mas deu de cacetada. E a gente participa bastante nisso e com uma discussão bem clara, com as bandeiras do movimento estudantil. E aí você foi atingindo um negócio que eu não sei quando a gente vai atingir outra vez, que você começa a buscar uma luta unitária, que é a luta contra a ditadura. A decisão mais difícil da vida dele foi quando ele estava na USP, o pessoal veio o Médici, fechou com a AI-5, né? E aí o pessoal do movimento estudantil começou a ir para a guerrilha, e ele fazia economia na USP, e ele falou, eu não vou para a guerrilha, eu vou para a luta de massa. Quando eu entrei no banco, eu fui trabalhar, né, na matriz do banco, que é aquele prédio turístico de São Paulo. E eu trabalhava durante o dia. E quando eu passei na USP, minhas aulas eram na parte da manhã. E aí eu soube que de noite no banco você tinha duas turmas que trabalhavam essencialmente com compensação. E aí eu pego a transferência para trabalhar à noite, às 7 horas da noite. Então trabalhava nós, da compensação, e o pessoal da informática. E ali estava cheio de estudante. Então nós éramos estudante, militante estudantil, e a gente começou a refletir sobre o banco. Ali começou a militância. Muitos desses estudantes que eram bancários, que pertenciam a esses partidos, migraram para a luta armada. Então ficou fraca. Quer dizer, tanto a diretoria do sindicato quanto a oposição se enfraqueceram bastante. E na diretoria do sindicato começou a germinar os pelegos. E aí que começa uma tentativa, a gente começa a participar de uma tentativa de reorganização que eles chamavam de participação ativa, e que se formaria pequenos grupos nos bancos para intervir. Além de eu participar disso, eu pegava as tardes. Então, eu chegava, em vez de chegar às 7 horas ou 15 para 7,
Como a minha aula acabava meio-dia, eu podia chegar às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então eu pegava às 4 horas, eu chegava no sindicato. E aí eu ia direto para a biblioteca do sindicato. E foi aí que eu conheci um diretor do sindicato, que ele era funcionário do Comind, e ele fazia um trabalho de organizar por banco. E ele estava interessado, e ele não queria mais continuar com aquela diretoria, e ele estava interessado em requisitar novas pessoas. Mas tinha o problema da polícia. Qual de nós dois era da polícia, né? Então eu tinha desconfiança dele, porque eu não sei se o cara era infiltrado lá, e ele tinha desconfiança de mim, que esse cara vem 2 vezes por semana aqui, senta aqui na biblioteca e fica lendo os livros, ou finge que lê os livros, então... Mas isso foi devagar, foi passando, né? Cada um foi conhecendo mais o outro. Essas suspeitas foram diminuindo. Aí nós formamos uma chapa da oposição em 72. Em 72 era Médici, né? Você tem a ideia o que era 72? Era o auge da repressão da ditadura. Era quando se matava em Araguaia, se matava na Lapa, se matava em qualquer lugar de São Paulo e do Brasil. E o Augusto já disputava, mesmo não ganhando, mas era uma marcação de posição. De uma certa forma, ele é esse elo de ligação entre o movimento sindical do passado, o movimento sindical da década de 60, com o movimento sindical que se constitui na década de 70 e que vai dar origem à oposição em 79. A grande característica nisso foi a gente fazer uma oposição lá dentro, né? A gente não ficava fustigando e correndo, né? Então, não, a gente ia lá, sentava, fazia reunião. Quando a gente ganhou a eleição, que foi um fenômeno a gente ter ganhado a eleição, eu achava o seguinte: se amanhã eles intervierem, praticamente a nossa geração vai ter que começar do zero, porque não deu tempo de você conversar com o bancário. Ou a gente se mostrar junto com os bancários para os patrões para aprender a respeitar. Por mais que a gente faça discurso, precisa ver o quanto desse discurso ele impregna no bancário. O quanto desse discurso o bancário faz como discurso dele. Quem te apoia? Né? Na hora do pega para capar, onde que está a categoria? Cada vez que a gente ia crescendo, ia criando mais mecanismos de mobilização, não só dos bancários, mas de todos os trabalhadores. Teatro de rua, jornal diário, questão de apoiar as oposições, até pelo fato de a categoria bancária ser nacional. Aí unificamos a database, tudo isso o Augusto trabalhava muito, né? Criar encontros nacionais de bancários. Esse olhar para o conjunto requer uma capacidade de planejamento muito grande. O Augusto sempre foi esse estrategista, né? Esse pensador. Nós temos já em 79, em função da primeira greve, uma intervenção no sindicato que fica com membros do Ministério do Trabalho ocupando a tesouraria do sindicato, e mesmo assim a gente consegue destinar recursos para financiar as oposições. A gente consegue tirar um documento de estratégia onde estava explícito que a construção de oposições numa perspectiva para construir uma central única dos trabalhadores, era central para que nós pudéssemos ter sucesso no próprio movimento dos bancários. O UDCUT não era central única, era central unitária. A gente estava trabalhando para ficar como central unitária. Por quê? Porque não adianta você botar central única. Senão, quem que vai falar que é único? Tem que ser a Justiça ou o Ministério do Trabalho. Então a gente estava atrelando uma coisa que não era atrelada desnecessariamente. E criar um partido político. Ele vê que as lutas que ocorriam no sindicato
O papel que o sindicato exercia era praticamente um espaço de luta individual, do contrato individual de trabalho. As pessoas procuravam o sindicato para entrar com ação na justiça. E ele fala, como é que eu vou transformar essas lutas individuais numa luta coletiva? Ele descobre o Douglas Gerson Braga, o Erickson Crivelli, a Glória, tem mais outros companheiros e constrói uma coisa incrível, que eram os estagiários de direito que faziam o pré-atendimento antes do jurídico para procurar localizar, buscava em que aquela luta individual podia ser transformada numa luta coletiva. A impressão que ele foi presidente por muito tempo. E não, foi o primeiro mandato, quando eles derrubaram os pelegos, depois de 9 anos na oposição. Fizeram o primeiro mandato, revolucionando ali a maneira de militar, a maneira de fazer sindicalismo. Ele disputa novamente o segundo mandato e logo em seguida já é cassado. Ele não retorna mais para o sindicato, nem como presidente, nem como diretor, nem como nada. Dali ele já, quando sai a intervenção, no mesmo momento sai essa coisa da eleição da DIREP. Ele vai para a DIREP e o Gushkin vai para o sindicato. Dali ele já vai para a criação da FETEC, vai para a CUT estadual, depois vai para a vereadora, enfim. Para cada lugar desse que ele saiu, ficou muita gente como dirigente, como militante, ocupando esse espaço. Não sei se ele leu Sócrates, mas aquela forma particular de Sócrates dialogar com seus discípulos era a forma como Augusto dialogava com a gente. Eu não me lembro, nas diversas conversas que eu tive com Augusto, de sair de lá com uma ordem de fazer alguma coisa. Você ia conversar com Augusto com um problema na mão e saía de lá com a seguinte conclusão: eu não sabia que eu sabia. Ou seja, ele ia conversando com você, você ia descobrindo e saía de lá convicto de que você sabia um caminho para fazer e ia tocar o caminho. E Augusto me chama nessas conversinhas que ele fazia ali em particular numa sala, porque eu tinha sido demitido do banco, para me perguntar se eu não conhecia alguém no Banerje para pôr na chapa, porque o Banerje era um banco muito importante. Eu pensei comigo, Banerje, banco importante, sei lá quantos eleitores tinha, assim, uma merreca, né? Diante daquele colégio eleitoral imenso, era um banquinho muito pequeno, não entendi nada desse cara. Eu falei, puta, esse cara é louco mesmo, né? Não é à toa que eu não entendo qual que é, né, essa coisa do Augusto. E aí o Augusto, pacientemente, né, comigo, porque não era fácil, né, minha rebeldia, Augusto com toda aquela paciência, me explicando a história dos bancários, a questão nacional, né, que o nosso patrão era nacional, e que não adiantava a gente ganhar apenas o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que a gente tinha que ter uma estratégia para ganhar outros sindicatos do Brasil, do país, e que o Rio de Janeiro era outra base importante, da onde ele estava chegando. Alguém do Banerje na chapa de São Paulo para depois ajudar a gente a montar a oposição no Rio de Janeiro. Olha, o que mais simboliza o Augusto, o desprendimento dele e a concepção dele de luta de classe, de luta de massa, acho que foi em 79, uma vez nós fomos presos, né? No DOPS e tudo, ou foi na Polícia Federal, e chega lá o delegado e ficava perguntando para ele, Augusto, mostrava o boletim de banco, esculhambando com a ditadura, com os banqueiros. Quem fez esse jornal? Eu falei, o pessoal do grupo de banco. Né? E você deixa escrever essa besteira? Eu falei, como eu deixo? Lá é imprensa livre, eles escrevem o que eles quiserem. Aí ele pegava outro boletim de outro banco, cada banco tinha o seu boletim. Né? E você não é o presidente, você não responde por isso. Eu respondo nada, quem responde são eles que fazem. Como é que eles vão aprender a escrever se eles não fizeram o jornal? E o delegado disse assim, seu sindicato é uma zona, ninguém manda, é uma esculhambação. E ele falou, mas a sociedade é assim, a vida é assim. Né? Se você não deixar as pessoas fazerem, ninguém aprende a fazer. Aquela unidade contra a ditadura que a gente conseguiu, hoje ela está mais ou menos fragmentada. Isso reflete no comportamento das pessoas, né? E a gente agora, principalmente aquele pessoal que lutou, que viveu aquele tempo, tem uma obrigação de continuar levando essa luta política para frente, né? Quer dizer, não é porque você venceu aquela etapa que já estão todos os problemas solucionados. Não, os problemas ainda continuam e hoje afetam por demais a classe trabalhadora, na ausência de solidariedade, na ausência de humanismo,
né, na urgência de saber que é uma equipe.